Shalom, shalom, queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe grandemente. Sejam muito bem-vindos à comunidade Yahushua. Estávamos há algum tempo aí sem postar vídeos. Hoje nós vamos falar sobre quem é Israel, sobre a nossa visão, sobre esse quesito Israel, tá bom? O que Paulo quer dizer quando ele afirma que todo o Israel será salvo? Muitos têm esse questionamento. O que Paulo está querendo dizer quando ele cita que todo o Israel será salvo? Então nós vamos analisar esse texto, está em Romanos, capítulo 11, verso 26. Será que ele quer dizer, como alguns sugeriram, que no fim dos tempos surgirá um reavivamento generalizado entre os judeus e todos eles vão ser salvos? Nós não acreditamos nisso, tá? Por quê? No início do livro de Romanos, Paulo teve o cuidado de definir quem eram os israelitas autênticos, tá? E ele diz o quê? O judaísmo não é exterior e físico, como eles estavam imaginando, tá? Sendo definido pela circuncisão e pela identidade étnica. Isso nós vemos em Romanos 2:28. Então Paulo estava dizendo ali que agora não é o Israel exterior por fora, pela carne, pelo físico, né? Então, olha só, ser um verdadeiro judeu é o resultado do trabalho do Eterno, não o resultado de quem é o seu avô, avó, mãe, tá? E nós vamos analisar isso com vocês. Isto é semelhante ao ensino de Paulo em Romanos capítulo 9, verso 6, onde ele diz que nem todo Israel são de Israel, simplificando. Ser um descendente físico de Abraão não fazia de você parte da linhagem prometida. Isso é fato, tá? Foi a promessa do Eterno que fez de você parte da família espiritual de Abraão. Romanos 9:8, tá? Então, o que Paulo quer dizer, olha isso, quando ele afirma que todo Israel será salvo, lá em Romanos 11:26, o que Paulo está querendo nos dizer? Esta é a conclusão de uma discussão que começa em Romanos 11, do 16 ao 24. Ali, Paulo, compara Israel a uma árvore. Essa árvore era composta pela etnia de Israel. Naquela árvore havia muitos galhos. Alguns dos descendentes étnicos de Abraão, incluindo Paulo, também eram descendentes espirituais de Abraão, porque acreditavam na promessa do Eterno. Outros ramos daquela árvore eram apenas de etnia de Israel, porque eles não abraçaram o seu chamado espiritual para acreditar na promessa do Eterno em Cristo. Os descendentes étnicos de Abraão, que não creram, foram arrancados da árvore de Israel. Isso nós vemos em Romanos, capítulo 11, do verso 17 ao 20, tá? Porque esses galhos, eles foram arrancados da árvore que é Israel. Os gentios que criam eram os ramos enxertados na árvore. Isso nós vemos em Romanos, do 11 ao 17. E olha só, quando todos os gentios que alguma vez colocarem a sua fé em Yahushua, juntamente com todos os judeus que alguma vez colocarem a sua confiança em Yahushua, tiverem finalmente colocado a sua confiança em Yahushua, então todo o verdadeiro Israel será salvo. Olha a diferença. O nosso status espiritual não é imutável. Quebrar galhos ou enxertá-los não é necessariamente permanente. Podemos mudar a nossa situação pela fé ou abandonando a fé. Se aqueles que foram separados quiserem exercer fé, poderão ser enxertados de volta em Israel. Romanos, do 11 ao 23. Além disso, olha só, se aqueles que foram enxertados
se vangloriarem de Yahushua e depois abandonarem a fé, serão rompidos ou extirpados, retirados. Romanos do 11, 20 ao 21. Quando todo o número de gentios for enxertado na árvore, qual árvore? Israel, espiritual, então todo Israel será salvo, conforme está Romanos 11 ao 26. Então, o que Paulo quer dizer quando ele afirma que todo o Israel será salvo, em Romanos 11, 26, ele quer dizer que quando todos os gentios que depositarem a sua fé em Yahushua, junto com todos os judeus que depositarem a sua confiança em Yahushua, finalmente colocarem a sua confiança verdadeira em Yahushua, então todo o verdadeiro Israel será salvo. Ora, muitos que aderem a alguma forma do judaísmo, tá? Seguem alguns canais judaicos, eles têm uma visão que para nós é uma visão meio deficiente de vários aspectos. Porque traz com que somente o Israel será salvo, da forma com que eles pensam, mas a gente aqui na comunidade Yahushua, nós pensamos completamente diferente. A gente acredita que o Israel são todos aqueles que creem em Yahushua também. Mas a gente também sabe fazer a separação entre o Israel como um povo e etnia e o Israel enxertado como nós somos. Na oliveira verdadeira nós somos enxertados. Tá? Então, queridos irmãos, em Romanos, Paulo traz algo muito interessante. Tá? Paulo teve o cuidado de definir quem era o Israel autêntico. Tá? O judaísmo, na verdade, ele estava já trazendo para nós que não era mais o exterior, a sua etnia, a sua descendência. Aqui, claramente, Shaul está dizendo, claramente, que o verdadeiro Israel, tá, não é aquele Israel exterior, que era definido pela circuncisão ou pela identidade étnica. Ao invés disso, o verdadeiro judaísmo ele é determinado pela circuncisão do coração, pelo Espírito. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 2, verso 29. A versão que nós iremos utilizar é a King James 1611. Então, Romanos 2,29 diz o seguinte: mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas é do eterno de Elohim. E ele diz no 28, porque não é judeu o que é exteriormente, e nem esta é a circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração no espírito, e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Elohim. Olha só como é. Então, o que diz no verso 25 de Romanos, capítulo 2? Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, no livro de Hebreus diz que todo homem peca. Aquele diz que não peca é mentiroso. Todo homem peca. Então esse versículo aqui ele é muito esclarecedor, porque aqui diz que a circuncisão ela é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor, todo homem é transgressor. É por isso que havia o sacrifício. Se guardar a lei no Antigo Testamento fosse o suficiente, não precisaria de sacrifício. Aliás, você não pecou. Você não precisa fazer sacrifício.
Mas por que havia feito sacrifício? Havia sacrifício porque todos são pecadores. Todos são pecadores. Esse texto aqui é muito esclarecedor. Então, nós estamos nos deparando com fatos bíblicos que nos mostram que nós também somos de Israel. Também somos Israel, tá? Enxertados na oliveira verdadeira que é Yahushua. E Paulo traz aqui algo muito interessante. Porque se você guarda as leis, se você é circuncidado, se você é de etnia israelita, descendência de Abraão, e não crê em Yahushua, nas promessas, você não é Israel verdadeiro. Porque a circuncisão, ela não é mais exterior. Porque o judaísmo não é mais etnia. Judaísmo, segundo Paulo diz aqui em Romanos, já deixou muito claro, antes dele dizer lá em Romanos 11, 20, que todo Israel será salvo, ele explica primeiro quem é Israel. Qual é esse Israel que vai ser salvo? Entende que perfeito é esse esclarecimento de Shaul? Então, amados, para nós na comunidade Yahushua, esse é o nosso entendimento, tá? Você que não entendeu, pode voltar o vídeo mais vezes e estudar esses versículos que nós citamos. E vocês vão ver que realmente é a verdade. E muito interessante, né? Romanos 9,6 traz algo bem esclarecedor, tá? Então vamos lá, no livro de Romanos. Olha só. Romanos, capítulo 9, versículo 6 diz: Não, porém, que a palavra do Eterno tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão. Todos são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Todos filhos, porém, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são os filhos do Eterno, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Olha que impressionante. Impressionante, tá? Então, esse texto aqui é um texto muito esclarecedor. Então, aqui na comunidade Yahushua, nós temos essa visão, esse entendimento, tá? De que, na verdade, tá? O Israel não é o Israel carnal, exterior, da circuncisão exterior da carne, mas sim o Israel espiritual, da qual a circuncisão é no coração. Amados irmãos, nós estamos aqui para lhe desejar todas as bondades, benignidades do Eterno em sua vida, que a mão poderosa do nosso Salvador, tá? Yahu Todo-Poderoso, através do seu Filho amado Yahushua, vos abençoe grandemente, tá? Muitos irmãos aqui ainda não entenderam que nas nossas orações nós devemos orar ao Pai em nome do Filho. Quando os discípulos perguntaram para o Filho como eles deviam orar, o Filho foi muito claro neste quesito. Porque ele diz, quando orares... Aí, muitos vão dizer, nossa, mas que oração é essa? Esquecem de se apegar às Escrituras e saber que ele estava orando, né, o Pai Nosso como um exemplo ou um modelo de oração perfeita. E ele ora ao Pai e não a ele mesmo como filho. Então nós devemos orar ao Pai em nome do Filho. Porque ele diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então olha que maravilhoso, exaltando e engrandecendo o nome de Yahweh, nosso Rei. Tá? Ó eterno Rei do Universo, bendito és tu, Pai, que criaste os céus e a terra, maravilhoso é o teu bendito nome, ó YHWH, Rei do Universo. Peço a ti, ó Pai, em nome do teu Filho amado Yahushua, que o Senhor vá de encontro
a todas as famílias que nos acompanham. Ó Pai Celestial, que a tua mão poderosa, em nome do teu Filho amado Yahushua, venha sobre cada um daqueles que estão enfermos, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão em trevas precisando da tua luz. Meu Pai amado, digno és de toda a honra, toda a glória. Ó Pai amado, perdoa aqueles que não têm entendimento. Nós te amamos, ó Rei de todo o universo, te engrandecemos e te agradecemos por mais um dia, por mais uma live em nossa comunidade. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, está nos trazendo luz e entendimento a cada estudo. Meu Pai, muito obrigado por tudo, que os teus anjos acampem ao redor dos teus filhos amados. Em nome de Yahushua. Amém. Amados, que o Eterno vos abençoe grandemente. Você que não é inscrito, se inscreva. Nós ficamos um bom tempo sem fazer vídeo por questões de câmeras. Isso aqui é muito complicado, porque às vezes você tenta fazer, não dá certo, aí é o microfone, outra hora é câmera. Mas o Eterno sempre nos dá vitória, então estaremos sempre por aqui trazendo vídeos, novidades para vocês, tá bom? Que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua. Amém. Um grande abraço a todos vocês do irmão Augusto.